Cortes de orçamento na CAPES e no CNPq causam redução no número de bolsas concedidas a alunos de pós-graduação. E para falar um pouco sobre a importância dessas bolsas e o impacto dos cortes no desenvolvimento do país, nós recebemos aqui no estúdio a diretora-geral de pós-graduação estricto sensu da Universidade Federal de Goiás, Maria Márcia Bacchion. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, tem muita gente que não sabe como é que essas bolsas funcionam, como elas são concedidas, qual que é a diferença da bolsa da CAPES para a bolsa do CNPq, qual o valor. A senhora podia fazer um resumo para o nosso telespectador entender um pouquinho mais? Ok, então vamos lá. Em relação às duas agências, CAPES e CNPq, elas têm papéis distintos. Basicamente, a CAPES tem como missão a formação de recursos humanos para o magistério superior e para o ensino básico, além do desenvolvimento científico e tecnológico do país e a internacionalização. O CNPq tem como missão contribuir para o desenvolvimento e inovação científica e tecnológica no país. Então, basicamente, essas duas agências têm um trabalho coordenado, vamos dizer assim, operando com programas ou projetos. Dentro dos programas são oferecidas bolsas, então, tanto pela CAPES pelo CNPq, com finalidades diferentes e para públicos diferentes. Então, nós temos mais de 10 modalidades de bolsas, tanto na CAPES como no CNPq, e eu vou falar das principais, tanto numa agência como na outra. No CNPq, a gente pode falar que as duas principais modalidades de bolsas, elas são a de iniciação científica e de produtividade em pesquisa. Na CAPES, também vou falar agora do nosso contexto, as duas principais bolsas. Bolsas de demanda social, de apoio para mestrado e para doutorado. O valor dessas bolsas é muito diferente a depender do tipo de programa, né, em que elas estão vinculadas. A iniciação científica, ela tem um valor em torno de R$400. A bolsa de mestrado, R$1.500. Bolsa de doutorado, R$2.200. E a bolsa de produtividade em pesquisa, ela depende do nível em que está o pesquisador. E também, quando eu digo que são bolsas principais, enfim, né, pelo tempo que a gente tem aqui, que é pequeno. Curto, né? Mas também é importante destacar as bolsas de apoio à formação de pessoal para o ensino básico e fundamental. Qual é a importância dessas bolsas para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e qual que é o impacto desses cortes nessas bolsas? Bem, então quando nós falamos de desenvolvimento científico e tecnológico do país, eu acho que nós precisamos pensar em duas vertentes. A primeira é a formação de pesquisadores. Então, a formação de pesquisadores, ela começa na graduação, com a iniciação científica. Então, se nós tivermos cortes nesse processo de formação de pesquisadores na graduação, nós vamos ter, com o passar do tempo, dificuldade também ou diminuição na formação de pesquisadores em nível de mestrado e doutorado. E essas pessoas, né, no futuro, deixam de formar a massa crítica de cientistas que o país precisa para o seu desenvolvimento. Por outro lado, também numa outra dimensão, nós precisamos pensar nas pesquisas que estão sendo feitas agora. Então, nos projetos de pesquisa, nós precisamos de pessoas exclusivamente dedicadas, né, muitas horas do dia àquelas atividades de produção do conhecimento. Então, se eu não tenho mais pessoas que vão dedicar muitas horas do seu dia naquele projeto, pode ser que nós tenhamos dificuldade de executar grandes projetos de pesquisa, porque não teremos pessoas para executar as ações dos projetos. E dá para a gente dizer mais ou menos quanto foi cortado da CAPES e do CNPq e como que isso atingiu essas bolsas, pelo menos aqui na universidade? Tá bem. Então, em termos de CNPq, bolsas de iniciação científica até o momento foram retiradas, vamos dizer assim, né, de possibilidade de implementação, 50 bolsas. A UFG também, nos seus recursos, ela pode destinar parte da sua verba à concessão de bolsas de iniciação. Então, alguma coisa em torno de 230 bolsas da UFG também deixaram de ser concedidas, porque todo mundo já tem essa informação, né? Nós temos aí um corte importante no orçamento da universidade. Em relação à pós-graduação, nós temos aí uma série histórica, vamos dizer, em que em maio a UFG perdeu 54 bolsas de mestrado e doutorado.
Em junho, mais 34 e uma de pós-doutorado, acumulando então uma perda, né, de 89 bolsas. E agora em setembro deixaram de ser implementadas 30 bolsas de mestrado e doutorado, mas atenção, porque a partir de agora, segundo o ofício que a CAPES encaminhou aos coordenadores de pós-graduação, nenhuma bolsa será mais implementada até o final do ano, à medida que ela for desocupando, né, essas bolsas que poderiam ser destinadas a outros alunos não serão liberadas. Então, só para as pessoas entenderem, a pessoa que está entregando a dissertação, a tese, a partir do momento que ela finaliza aquela bolsa que era dela, que poderia passar para um outro pesquisador que está iniciando o processo, não existe mais. Não vai acontecer segundo nossas informações da CAPES. E aí, quando a gente pensa então em projeção, quantas bolsas a UFG prevê que vão finalizar em outubro, setembro e dezembro, então isso gera mais ou menos uma perspectiva de mais 23 bolsas. Então, se nós contabilizarmos as que nós perdemos até agora, as que nós perdemos em setembro e aquelas que nós ainda vamos perder ao final do ano, isso contabiliza 142 bolsas. A UFG tem hoje aproximadamente 1.218 bolsas de pós-graduação para um contingente de aproximadamente 6.300 estudantes de pós-graduação. Certo. Então, queria agradecer a presença da senhora, muito obrigada. A gente fica até um pouco se sentindo mal por causa dessas informações, né? Ainda mais eu também que sou estudante de pós-graduação. Obrigada pela presença da senhora. Nada, E espero que a gente possa dar boas notícias daqui a um tempo. Eu também. Obrigada. Obrigada.